Senhor falar conosco. Fala através do louvor, através de um abraço, de uma saudação. E tudo que tem acontecido nesse lugar. Desde que cheguei, eu tenho visto a mão de Deus trabalhando. Cheguei porque sentado, observando o andar das coisas, o desenrolar das coisas, dos acontecimentos. E a gente vai vendo como Deus é maravilhoso. Como Deus cuida da gente, né? Em cada detalhe. A Bíblia diz que o zelo da casa do Senhor consome, né? E a gente vê esse zelo, esse carinho das irmãs com a casa do Senhor, com um momento como esse. E eu fiquei me sentindo tão importante, sabe, irmãs? Porque em cada detalhezinho desse eu vi um carinho e um cuidado das irmãs comigo. Com você também, porque elas prepararam isso com muito carinho para nos receber aqui nesta noite. Para que o nome do Senhor, que sempre tem sido glorificado, adorado, reconhecido nesse lugar, continuasse sendo assim dessa feita, com a nossa participação, com o nosso estar aqui também, com essa comunhão, porque o povo de Deus, quando se junta, é um povo só. Não tem diferença, placa de igreja, nome de igreja, isso tudo fica tão pequeno, tão insignificante, porque de uma forma muito especial, nós somos compradas com o sangue do Cordeiro, com o mesmo sangue, pelo mesmo preço, pelo mesmo valor, para nos ajudarmos e adorarmos aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, nesta noite e em outras noites que virão, e em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles não tão bons assim, mas somos chamados para adorar o Senhor, somos chamadas para isso. Amém? Quero agradecer aqui, pastora Vera, pelo convite. Olha que responsabilidade tão grande estar aqui, né? Eu brinquei com a pastora Galdina assim, até que eu posso falar, umas 4 horas, tá bom? Eu vou dizer uma coisa, mas eu não vou fazer isso com vocês, porque está cheirando tanto. Olha, a gente fica com um olho na oferta e outro no santo, né? É um momento de confraternização, né? Eu queria convidá-las, mesmo sentada como você está, abra a sua Bíblia, deixa ela aí pertinho de você, em cima da mesa, você que a trouxe nessa noite. No texto, tema, irmã Vera me passou. Eu confesso que quando eu li para Jesus, porque o tema pega um tiquinho, né? Dá uma taca, assim, olha, eu dou um jeito no meu. Vou te falar, vocês vão entender, não tem problema, você pode dar glória, você pode rir. Eu não quero que você perca uma coisa, é a visão do Senhor. Você olha, tudo que está sendo feito, que está acontecendo, é para a glória do Senhor. E o texto, assim, é extremamente interessante. Eu passei a semana, eu brinquei com a pastora Vera quando nós nos falamos mais no começo da semana. Eu estava preparando Jesus e o tema, hein? O que é para falar lá? Como é que vai ser o tema? Eu falei, não tem problema não. Então o professor aqui em casa vai me ensinar, né? Não dei sossego pro meu esposo durante a semana. Ele está lá mexendo uma reforma num quarto, e aí ele está lá jogando massa, passa. Ô bem, escuta aqui, vem cá. E isso assim. Depois eu te explico, não, depois pode ser que eu me esqueça. E passa, e aí a minha dúvida surgiu foi agora, né? E eu confesso que já aprendi muito com o que eu li, com o que durante a semana eu fui lendo o texto, várias vezes a gente lê, vê uma coisa, ai que gostoso. Aí você vai lavar vasilha, porque nós casa é assim, né? Estava lavando vasilha, passando um pouquinho no milho, aí você lembra de um detalhe, volta lá, lê, parece que é tudo novo. Melhor, não parece não, é tudo novo sim, porque a palavra de Deus é viva, e tudo que é vivo está sempre mudando, né? Esse ciclo da vida. Aí são coisas que vai surgindo, que você vai aprendendo e vai acumulando, e eu aprendi muito. Eu quero compartilhar com vocês, prometo que não vou falar 4 horas, até porque eu não teria argumento para tanto, a não ser que eu divida aqui com o pastor Antônio, né? Aí dá. Se a gente fazer uma dupla, a gente fala 4 horas com o pastor Antônio. Vou te abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 32. Eu trago aqui o abraço do meu esposo, pastor Edgar, para o pastor Antônio, pastor Vera, e as demais irmãs que estão aqui. Algumas não conhecem, ele também não te conhece, mas ele sabia do encontro, e eu falei, as irmãs que estão lá mandam o meu abraço, não foi possível ele vir, mas mandou aquele abraço gostoso, para você ficar olhando por mim, porque falar lá perto, pastor Antônio, pastora Vera, não vai ser fácil. Mas Jesus vai dando graça, né? Isaías,
Olha, o versículo do tema está no capítulo 32, verso 9, que diz: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estão tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. É um versículo bastante conhecido, que está escrito, registrado no livro de Isaías, também bastante conhecido, que figura entre os livros dos profetas maiores. Isaías era um profeta que tinha uma cultura marcante para a época. Ele tinha uma cultura, não era um profeta tão simples, de cultura pouco, mas de uma grande cultura. Casado, pai de filhos, portanto uma pessoa que tinha uma família, conhecia uma mulher, tinha uma esposa, sabia do que estava falando. E Isaías, usado por Deus para profetizar, para ajudar. Na época, o livro se divide em dois temas. Nos primeiros capítulos, os primeiros 39 capítulos primeiros de Isaías, Isaías profetiza juízo, chamando ao povo a uma responsabilidade, a um conserto, a rever as suas atitudes, as suas ações. E depois, nos últimos 27, vai falar da confirmação, da restauração, da glória, porque Deus trabalha assim. Mesmo quando Ele nos chama a responsabilidade, Ele sabe o que está fazendo e o que Ele quer, e Ele sabe o que vai fazer, como fazer, para depois poder falar da confirmação, da restauração, da vitória e da bênção. E quando Isaías profetizava para aquela nação, não que a nação não estivesse ali praticando uma religião, adorando a Deus, eles estavam sim, mas se isso, de forma talvez limitada, ou não sei por que razão, o povo cometia erros, pecados morais, éticos, não que numa questão tão religiosa, seja uma questão política. O povo parece que havia perdido o temor de Deus, o respeito com o próximo, e Deus cuida de nós em todas as áreas. Deus não está preocupado só se você veio à igreja, cantou, levantou a mão. Ele está preocupado com a sua vida lá fora, com o que você faz lá fora, com o testemunho que você está dando lá fora. Você se lembra que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, com a sua imagem e a sua semelhança. Quem divide as coisas nesses gêneros, somos nós, né? A cultura. O homem pode isso, o homem pode aquilo, o homem é isso, porque o homem é maior, o homem é superior, o homem pode, a mulher, como se fosse em segundo plano. Mas para Deus não, porque somos homens criados à imagem e à semelhança de Deus, uma diferença de sermos fêmeas. Mas não é assim que está escrito na Bíblia? Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Fomos criados na mesma igualdade, na mesma condição. Porque quando Deus olha para mim, quando Ele olha para você, Ele te vê com a imagem dEle, com a semelhança dEle. E daí Deus se preocupa, porque você lá fora, aqui dentro, aonde você estiver, por onde você passar, no seu lar, no trabalho, na rua, no trânsito, no supermercado, na farmácia, aonde você estiver, você é um representante legal de Deus. Você está ali representando a imagem e a semelhança dele. E às vezes eu fico questionando quando você vê certas coisas, certas aberrações por aí, e falo, meu Deus, como Satanás trabalha para distorcer, para desfigurar a imagem de Deus. Mas eu louvo o Senhor, porque neste lugar Deus tem levantado pessoas que estão preocupadas em serem verdadeiros representantes de Deus, de mostrar para o mundo o que Deus é, o que Ele faz, o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer e como Ele nos ama. E Isaías é levantado para falar àquela nação. Durante um período grande, Isaías profetizou, durante o reinado de Acaz, Jotão, Ezequias, sobraram 4 reis. Ele foi profetizando e falando disso. Chega um momento, na época, naquela cultura, os homens tinham um papel, não sei se posso dizer mais importante, mas vamos pontuar assim. Os homens eram vistos de forma diferente. Isso eu estou dizendo do homem criado à imagem e semelhança de Deus, o macho. Ele era visto diferente. Tudo que acontecia, o homem tinha o poder de decidir, de tomar decisões, de agir. E a mulher ficava ali mais como uma espectadora, com alguém observando, do lado assim, passivo da coisa, né? E os homens diziam, lembram-se que quando se pecava, quando se cometia pecado, quem entrava
oferecendo um sacrifício para pedir perdão pelo pecado, ele é exatamente um homem, um sacerdote. Então a mulher estava numa situação bem tranquila. Chega a dar uma pontinha de inveja, né? Tranquila, tudo. O homem era o provedor, ele que ia à guerra, ele que decidia as coisas. Consequentemente, toda a responsabilidade também estaria sobre ele. Mas eu fiquei olhando no texto durante essa semana e observando, olha, como Deus é zeloso por aquilo que ele faz. Porque quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, ele não criou também uma diferença. Nós que colocamos essas diferenças. Então ele espera que a mesma responsabilidade que pesa no ombro de um homem, também pese sobre os nossos ombros. Está ficando apertado? Não está, pastora Bela? Está ficando apertado, né, irmãs? Hoje, Dia Internacional da Mulher, a gente queria só ouvir elogios, coisa bonita, e a Bíblia está chegando a gente na parede. Deus está olhando para nós da mesma forma. Aquilo que Ele cobra, Ele espera de um homem, Ele espera de mim e de você também, como imagem e semelhança dEle. E num determinado momento, o livro todo vai acontecendo, Isaías vai profetizando, quando chega aqui no capítulo 32, quase encerrando aqueles momentos que ele está profetizando, o juízo sobre a nação, sobre os judeus, porque eles estavam errando, estavam fazendo coisas que Deus não se agradava. É bom lembrar que muitos desses reis, mesmo adorando a Deus, sendo reis monoteístas que adoravam a Deus, eles não tiveram a coragem de acabar com a idolatria. Se eu estiver fazendo aquilo que fazem lá, parece que não nos estava incomodando. E Deus, quando quer de nós uma atitude, Ele nos quer por completo. Deus nos chama para representar, então Ele está esperando que nós tenhamos uma posição de também não nos conformarmos e não estarmos quietos diante do pecado. Você, irmã, eu somos responsáveis de sair por aí e dizer, olha, Deus não está satisfeito com o que está acontecendo. Aquilo que acontece dentro do nosso lar, quando o filho foge da presença do Senhor, quando o esposo foge da presença do Senhor, quando nós saímos do propósito de Deus, Deus quer e Ele espera que nós tenhamos uma posição e uma responsabilidade com isso também. Isaías, Deus através do profeta Isaías, chama exatamente as mulheres, aí Ele nomeia. Ele fala, levantai-vos mulheres que estáis quietas. Mas é o lado bom da coisa, foi olha como Deus é maravilhoso. Porque quando Ele faz esse chamamento, Ele está dizendo nas entrelinhas, se você acompanhar o meu raciocínio, pense, olha, tire comigo essa conclusão. Quando Ele chama, levantai-vos mulheres que estáis tão quietas. Você que está tão segura, achando que está tudo bom, Ele te chama para uma responsabilidade, se você for lendo mesmo, Ele está dizendo em outra palavra, olha, eu acredito que se você mudar, se você se mover, tomar uma posição, vir para o meu altar, vir para a minha presença, vir buscar, eu vou mudar a história dessa nação. Amém. Já estava caminhando para isso, nos últimos capítulos, Isaías começa a profetizar a restauração, mas a restauração só vem quando nós tomamos uma posição de consertarmos esse pecado, Senhor. De consertarmos diante do Senhor. E aí coube exatamente às mulheres essa responsabilidade, esse papel. A sensação que eu tive, sem nenhum feminismo aqui, né? É de que Deus falou, olha, quanto tempo eu estou falando com os homens? Quanto tempo eu estou dizendo, olha, toma posição, a coisa não é assim, eu não estou satisfeito com isso. Parece que estava tudo tão quietinho, ninguém estava entendendo. Mas você sabe por quê? Nós mulheres somos dotadas de uma sensibilidade que é única, é só nossa. Você já viu como diz a ciência, né? Eu não sei, mas que a visão do homem era mais assim, né? É isso mesmo? Me ajude aí, quem entende disso. O homem ele vai numa direção, nós mulheres conseguimos ver assim num contexto. Talvez Deus tenha chamado aí as mulheres. Eu creio nisso porque Ele sabia que com a sensibilidade que Ele havia nos dado, nós íamos perceber, achar, encontrar, no meio daquele emaranhado todo, sabe aquela coisa escondida ali? Mas nós íamos encontrar o caminho que levaria a Deus. E não é diferente nos dias de hoje.
Se a gente olhar, parar e criarmos um paralelo, contextuarmos esse texto, estamos vivendo dias muito parecidos com o que vivia Israel, que vivia Judá naquela época. Não nos falta religiosidade por aí. Aonde se vai, está um grupo que canta, que levanta a mão, que diz a Deus. Eu costumo dizer que nos nossos dias atuais é muito chique dizer que somos